realizar este trabalho, vamos precisar suporte para os pincéis, tanquinho para a água, tinta nas cores rosa bebê, orquídea, violeta, azul noturno e azul country, marcador permanente, pincéis pituá, pincel liner, lápis, pinta bolinha, paninho para limpeza, um porta-retrato, lixa, azulejo, godê e o secador. Vamos iniciar lixando toda a peça. Após a peça toda lixada, nós vamos passar um paninho para retirar o pó e vamos, com o lápis, delimitar as regiões onde será feita o patchwork. É aleatório, você pode fazer os desenhos geométricos que desejar para o seu patchwork. Veja que aqui eu já adiantei as cores, sendo que eu coloquei o azul, o rosa, o azul, o rosa bebê, depois o azul. Então, intercalando rosa, azul e rosa claro, nós vamos manter essa sequência em todo o porta-retrato. Neste caso, eu vou finalizar com o orquídea. Com o pincel chato, hidratado, nós vamos dar uma demão da cor orquídea na região delimitada pelo nosso lápis. Na região lateral ao nosso porta-retrato, a madeira ela fica diferente pelo corte. Então, neste caso, o pincel ele tem que estar mais hidratado para que a tinta possa deslizar melhor e penetrar na madeira. Estando todas as cores pintadas, nós vamos começar a decorar cada uma delas, com o objetivo de criar o patchwork. Neste caso, eu optei nas cores claras para realizar listras. Então, eu já fiz a listra aqui, fiz a listra neste desenho aqui e vou finalizar neste outro desenho. Então, com a cor orquídea, nós vamos lembrando, toda bolinha, antes de ser feita, você vem com a tinta aqui e deposita na minha peça. Veja que, da mesma forma que eu fiz a listra, eu também iniciei a minha bolinha pela parte central, para que eu possa dividir a quantidade correta para cada lado. No country, os detalhes da peça geralmente são feitos utilizando o zigue-zague. Então, se eu tenho uma bolinha aqui, eu utilizo a outra ali, utilizo a outra aqui.
E ainda consigo mais uma aqui. Da mesma forma, na mesma reta desta, nós vamos depositar outra aqui, outra aqui. Então, o nosso patchwork ele já está formado. Eu vou manter uma região lisa, uma região com bolinhas e uma região com listras. Estando cada um dos quadradinhos secos, nós vamos dar início à parte de sombra e iluminação de cada quadrado. Neste caso, nós vamos utilizar os pincéis Pituá. Para cada uma das sombras que eu for realizar, eu vou utilizar um pincel. Então, vamos iniciar com a cor mais escura. No caso do azul, eu vou trabalhar com azul inverno, que é um tom mais forte. Lembrando que eu pego a tinta aqui, retiro um pouquinho, venho no meu paninho, retiro todo o excesso e venho para minha peça. Para realizarmos as sombras, em cada quadrado azul, nós vamos fazer a sombra próxima à cor ao lado. A mesma coisa do outro lado. Mantendo sempre o movimento circular do pincel. Realizada todas as sombras nos quadradinhos azuis, nós vamos para os quadradinhos claros. Veja que eu utilizei para fazer a listra dos quadradinhos claros a cor orquídea. Sendo assim, esta mesma tonalidade será usada para a sombra dos quadradinhos claros. A sombra no patchwork ela é muito importante, pois é ela que possibilitará o volume de cada um dos quadradinhos da nossa peça. Estando todos os quadradinhos com sombra, nós vamos começar a luz na parte central das cores mais escuras. Então, com o meu rosa bebê, eu vou fazer a luz de cada um dos quadrados. Então, eu vou ter sombra nas laterais e a luz na parte central. A sombra nas laterais e a luz na parte central é que possibilitará o volume de cada um desses retalhinhos que nós trabalhamos. Pego mais tinta, retiro o excesso e venho para a peça. Veja que eu começo fazendo movimentos circulares na minha peça. Por quê? Porque aí a parte central vai ficar bem mais clara e eu vou tendo um degradê na extensão.
Agora, nós vamos utilizar do marcador permanente para realizar as costuras do meu patchwork. Pois na hora que você utilizar ou pontilhado ou outro tipo de costura, é que você realmente vai perceber o patchwork. No caso do marcador permanente, ele possui uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa. Eu vou trabalhar com a ponta mais grossa. Todo encontro de cores, eu vou trabalhar desta forma. Eu faço um risco, ele pode ser falhado, ele pode ser contínuo, isso não tem problema. E depois nós vamos colocando risquinhos menores. Faço um risco. E aos poucos a costura, ela vai se formando. Podemos usar pontilhado? Podemos usar pontilhado também. Pontilhado seria feito como? Poderíamos fazer o pontilhado em volta de todo o quadradinho. No caso dessa costura aqui, nós só vamos fazer no encontro das cores. Um lado da nossa costura está todinho pronto. Agora nós vamos fazer o outro lado da costura, que seria o lado de cá. Perceba que o volume da peça, de cada retalho, né, ele já começou a aparecer. Anterior que nós fizemos. Estando toda a costura da parte frontal prontinha, nós vamos trabalhar agora com a lateral do nosso porta-retrato, inclusive mantendo também a costurinha nesta lateral. Finalizarmos, nós vamos pintar o fundo onde a foto será colocada, com uma demão de rosa